liquidez toda dos bancos, porque essa foi uma das mentiras para apresentar essa PEC 10. Irrigar o mercado, dar mais liquidez, principalmente ao mercado secundário. Ora, saiu outra notícia esses dias, que o volume de ativos em poder dos bancos é superior ao PIB do Brasil. Exato. Não sei se você chegou a ver essa notícia, ela ficou meio de lado aí, né, na mídia. 7,4 trilhões de reais de ativos. Quer dizer, não está faltando dinheiro nos bancos aqui no Brasil, não. Não existe aqui no Brasil o problema que existia lá em 2008, que você comentou, que gerou a crise lá nos Estados Unidos e em seguida na Europa. Aqui não tem nenhum banco ameaçado de quebra, pelo contrário. Os bancos aqui no Brasil têm tido lucros inigualáveis a qualquer outro país do planeta. O lucro aqui no Brasil é o maior do mundo. Outro comentário que eu queria falar com essa parte que você já falou até aqui, é que os bancos, antes da PEC 10, a PEC 10 foi protocolada dia 1º de abril, como eu já assinalei. Antes, no dia 23 de março, poucos dias depois da decretação da pandemia, que dia mesmo que foi a decretação da pandemia, Thiago? Você falou no início? Aqui no Brasil? É. Não, a OMS. A OMS. Foi no dia 30 de janeiro. 30 de janeiro. Mas aqui no Brasil, o estado de calamidade... O estado de calamidade só foi reconhecido pelo Congresso no dia 20 de março. 20 de março, isso. No dia 20 de março, o Congresso reconheceu a calamidade pública. Gente, dia 23, 3 dias depois, a primeira medida foi 1 trilhão e 200 bilhões para o Banco Central. 3 dias depois da decretação do estado de calamidade pública. Tá? Da confirmação, aliás, pelo Congresso. Qual era a desculpa para esse 1 trilhão e 200? E liquidez para os bancos, doutor Tiago. Para Exatamente. Que os bancos fizessem isso aí que o senhor falou, emprestassem. Porque quando as empresas têm crédito, elas sobrevivem. Mas o que as notícias revelaram? Milhões de empresas estão quebrando. Porque o crédito não chegou, principalmente para as pequenas e médias. Não chegou porque os bancos dificultaram as linhas de crédito, até linha de crédito que existia antes, deixou de existir. Em vez deles ampliarem as linhas de crédito, eles restringiram. E o juro, em vez de diminuir para ajudar as empresas a enfrentar a pandemia, os juros subiram, porque os bancos colocaram o risco da pandemia na conta do juro. Então, veja bem, primeiro, antes da PEC 10, os bancos já receberam 1 trilhão e 200. E segundo, aqui no Brasil, a liquidez já vem sendo tão alta que o Banco Central remunera a sobra de caixa dos bancos. O juro de mercado... compromissadas. O abuso das compromissadas, né, doutor Tiago? Porque compromissada pode até existir, mas dentro de um volume, como existe nos outros países do mundo, irrisório. Porque já tem o depósito compulsório para controlar e evitar a alavancagem de mercado, etc. Aqui é benesse mesmo, ilegal. Não tem dispositivo que autorize remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então, essa história de ficar só falando a liquidez, injetar liquidez no mercado só vai resolver alguma coisa em termos de reduzir juros e fomentar a economia se acabar com a farra da compromissada. Concorda, doutor Tiago? Porque se não vai injetar liquidez, no mesmo dia o Banco Central vai receber lá o depósito voluntário ilegal e vai remunerar. Tá? Eu queria ilustrar com esse exemplo
até para as pessoas verem a profundidade desse texto que o senhor está preparando.